Olá, minha gente. Vamos resolver aqui a atividade número 2 do PET volume 5, semana 4. Então, você acompanha aí comigo. Número 2. Diferentes espécies de peixes herbívoros marinhos do mesmo gênero são encontradas nas regiões tropicais do Oceano Atlântico, tanto na costa do continente americano quanto na costa do continente africano. Após estudos sobre este grupo, foi possível elaborar o diagrama e o quadro a seguir, onde espécies supostamente distintas foram representadas por diferentes letras. Então, você observa que a gente tem um cladograma, né? Aqui tem um ancestral que originou esses dois grupos. E cada um desse grupo originou essas duas espécies aqui. C e D também, a mesma coisa. E este grupo E que veio aqui diretamente do ancestral. Aqui nós temos no quadro informações, né, de onde que esses seres vivos estão, né, onde essas espécies se encontram, né, em qual continente, americano, africano, qual tipo de alimento, se é alimento 1, se é alimento 2, qual é o habitat, né, no caso, o local que esse ser vivo está vivendo no ambiente, né, qual que é o período de alimentação, se é à noite, se é à tarde. Então é isso aí, são essas informações do quadro. Aí vem a letra A e te pergunta, considerando os mecanismos de especiação, como poderia ser explicado o surgimento das espécies C e D a partir de uma espécie ancestral? Então, observa aqui comigo, espécie C e espécie D, são essas aqui. Como poderia ser explicado o surgimento dessas espécies? Observe que a espécie C vive no continente africano, a espécie D vive no continente americano. Então, a gente pode explicar o surgimento dessas duas espécies a partir do isolamento geográfico, ok? Então, elas estão em ambientes diferentes e adquiriram, né, diferenças genéticas a partir desse isolamento geográfico. Então, essa é a resposta da letra A, isolamento geográfico. Vamos para B, então. Das espécies citadas, qual delas mais se assemelha à espécie ancestral? Basta observar o cladograma que você vai conseguir encontrar a resposta. Olha aqui. A espécie E, ela deriva diretamente do ancestral, entendeu? Ela é a única que não deriva de outro grupo, entendeu? Ela deriva diretamente aqui do ancestral. Então, ela é a espécie que mais se assemelha a esse ancestral. É a espécie E. Letra C. Que tipo de relação ou interação ecológica pode ocorrer entre D e E? Aqui tem o grupo D e o grupo E, né? A espécie E e a espécie D. Então, gente, a gente tem que entender que o que é interação ecológica ou relação ecológica. Tem relação ecológica intraespecífica e a interespecífica. A relação intraespecífica, intra significa dentro. Então, a relação que acontece dentro da mesma espécie. Relação interespecífica. Inter significa entre. Então, é uma relação que acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Então, vamos analisar aqui, espécie D e espécie E. Todas elas vivem em um mesmo continente, né, americano. O alimento é o mesmo, que é alimento 1. E o tipo de habitat, né, o recife rochoso também é igual. O período de alimentação também é o mesmo, que é matutino. Então, elas são espécies diferentes, mas elas têm o mesmo tipo de estilo de vida. Então, você pode observar, então, nós estamos falando de uma relação interespecífica, que é entre espécies diferentes. Mas a pergunta é, qual tipo de relação ecológica que pode acontecer entre D e E? É uma relação ecológica do tipo interespecífica, mais especificamente competição. Por quê? Elas vivem no mesmo continente, se alimentam do mesmo alimento, vivem no mesmo habitat e têm o mesmo período de alimentação. Então, se essas duas fazem a mesma coisa, a relação ecológica que vai existir entre elas é uma relação interespecífica do tipo competição, que elas vão competir por alimentação, por espaço naquele ambiente que elas vivem, ok? Então, letra C, relação interespecífica do tipo competição.